Não há otimismo que resista a esses primeiros dias de governo Lula. Um governo que, desde a transição, quando o maior escândalo era a tramitação da PEC da gastança, já dava sinais de que seria ruim e com efeitos danosos no médio e longo prazos. As medidas recentes anunciadas por Lula e seus asseclas, e também pelo STF, e vale lembrar que, no fundo, PT e STF é tudo a mesma coisa, indicam uma guinada radical à esquerda, com direito à perseguição política, fim da liberdade de imprensa, deterioração econômica e colapso moral. As medidas e declarações recentes de Lula e seus comparsas indicam uma catástrofe que é a realização dos piores pesadelos de quem passou os últimos meses sendo chamado de exagerado e dramático por dizer que o Brasil corria, sim, o risco de se transformar numa Venezuela, numa ditadura onde imperam o arbítrio e a pobreza. Se você achou a introdução a este vídeo pessimista demais, prepare-se, porque agora eu vou listar os retrocessos que marcaram esses primeiros dias do governo Lula. Mas tenha em mente que eu só vou mencionar aqui os retrocessos que já apareceram nos jornais. Claro que há muitas outras catástrofes a serem anunciadas até que o Congresso volte de férias e a oposição possa tentar fazer alguma coisa. Eu acho melhor você se sentar. Para começar, tivemos o ministro da Fazenda e eterno poste-lulista se encontrando com o embaixador argentino e falando a sério na possibilidade de os dois países adotarem uma moeda comum. Haddad falou ainda em reavaliar a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma espécie de clubinho que reúne os países que rejeitam os delírios econômicos da extrema-esquerda. Mas ele não só falou, tanto é assim que a Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil, que coordenava as ações para que o Brasil entrasse na OCDE, foi extinta por decreto. Carlos Lupe, uma espécie de zumbi do trabalhismo fascista e populista de Getúlio Vargas, assumiu negando o déficit da Previdência e falando em rever a reforma. Se isso acontecer, o país quebra. Tem mais? Tem sim. Mas eu vou chamar a vinhetinha para você poder respirar um pouco. Lula editou uma medida provisória alterando as atribuições da Agência Nacional de Águas. Parece uma bobagem burocrática à toa, né? Mas não, as alterações põem em risco o... Também por decreto, a Advocacia Geral da União criou uma procuradoria especial para monitorar e processar quem faça críticas às políticas públicas do governo. Aliás, o decreto deixa claro que todas as críticas serão tratadas como desinformação ou fake news. Teve ainda o decreto, mais um, que restringiu a compra de armas dos cidadãos legalmente aptos a usá-las. Como eu disse no meu vídeo de ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o comunista Flávio Dino, também prometeu usar a Polícia Federal como uma espécie de polícia política, a fim de perseguir adversários ideológicos. Luiz Marinho, ministro do Trabalho, anunciou que pretende acabar com o saque aniversário do FGTS, aquele dinheiro que o governo confisca todos os meses para, entre aspas, a sua proteção, para o seu bem. E Lula, de olho no cofre das empresas públicas, mandou interromper os estudos para a privatização de estatais, entre elas os Correios. Por fim, temos os retrocessos que vêm do STF, uma corte que só tem Supremo no nome e que promete agir sempre em conluio com a extrema-esquerda para legitimar juridicamente a vingança petista por meio da perseguição a adversários ideológicos. Alexandre de Moraes determinou uma quebra de sigilo sem precedentes e que amplia infinitamente o seu poder para bisbilhotar a vida alheia. O STF também vai retomar o julgamento de uma ação que, atenção, vai impedir a demissão sem justa causa. Imagina a quebradeira e a fuga de capital que isso vai gerar no país.